Olá, meu nome é Erika Santos e esse é o canal Descobrindo Meu Lugar, que tem como objetivo partilhar sobre missão, propósito de vida, ou seja, a busca por uma vida com mais sentido, de uma forma consciente, madura, adulta e realista. O tema do vídeo de hoje é Estados do Ego. Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero pedir carinhosamente que você inscreva-se aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações e você ficar sabendo sempre que sair um novo vídeo. Se gostou do tema de hoje, curte esse vídeo e compartilha com quem você acha que vai fazer o sentido os temas que nós trazemos aqui. Mas antes de começar a tratar do tema de hoje, eu acho importante deixar uma coisa bem clara. Eu não sou psicóloga, não sou um estudante de psicologia, professora de psicologia, não, nada dessas coisas. Sou apenas uma pessoa que tem curiosidade sobre as questões da psicologia, busco estudar e compreendê-las para aplicar na minha vida. E é com essa propriedade que eu falo aqui hoje, não de uma especialista, tá bom? E para começar a dizer, os estados do ego, eles são uma ferramenta dentro da análise transacional, que é uma abordagem da psicologia desenvolvida pelo psicanalista suíço Eric Berne, em que ele propõe como as pessoas interagem umas com as outras a partir de transações psicológicas que ele chama de estados do ego. As diversas abordagens ocorrentes da psicologia vão explicar de formas diferentes como que se dá a formação da personalidade do ser humano. Na análise transacional, para o Eric Berne, a personalidade do indivíduo ela se dá a partir de pensamentos, sentimentos e das transações psicológicas que ocorrem entre o estado do ego. E é por isso que eu venho falar agora quais são esses estados do ego. Eu quero que vocês fiquem atentos. Essa figurinha que está aparecendo na tela, ela traz como o ego é dividido. Ele é dividido nessas três partes: pai, adulto e criança. E é de cada um desses estados que nós vamos falar agora. Primeiro estado, o estado do pai. No estado de ego pai, você tem pensamentos, sentimentos, atitudes e comportamentos que remetem a esse estado de ajuda, de controle, de quem quer educar, de quem diz o que é certo, o que é errado. É exatamente onde estão as nossas crenças, os nossos valores que guiam as nossas ações, nossos comportamentos, e principalmente estão as crenças sistêmicas, ou seja, do nosso sistema familiar, da forma como fomos educados, da forma que aprendemos, do que vem antes de nós, da nossa ancestralidade, está tudo concentrado nesse ego pai. E exatamente o que acontece? É esse estado de ego pai que quando eu penso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vem logo, posso fazer isso? Não, por conta disso, isso aqui. Principalmente o estado de ego tem muito o devo e o não devo. Devo fazer aquilo por conta disso, isso, aquilo, de uma determinada crença. Não devo fazer aquilo por conta de uma determinada crença, de um determinado valor. Isso é o estado de ego pai, que compõe o nosso ego. O segundo estado de ego é o estado de ego adulto. E o que é o estado de ego adulto? Seria os pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos que estão relacionados ao aqui e agora. Ou seja, é a capacidade de analisar o que acontece agora de uma forma racional, coesa. É um estado que fica atento ao que é possível para decidir no aqui e agora. Por exemplo, eu quero andar de bicicleta agora. O meu ego adulto, ele vai analisar, é possível andar de bicicleta agora? Não, agora é a hora de ir para o trabalho. Depois do trabalho, eu vejo, é possível andar de bicicleta, então eu vou fazer isso depois do meu trabalho. Ou seja, ele analisou aquilo que era possível ser feito. Agora, o terceiro estado, que é o estado de ego criança, são os pensamentos, comportamentos e atitudes que eu trago da infância. E está muito ligado ao prazer, à diversão, à intuição, e desconectado de racionalidade, moral, discernimento. É bem assim, com aquilo que a gente vive quando é criança. O exemplo que eu dei, tenho vontade de andar de bicicleta, eu vou e saio andando de bicicleta, porque isso me dá prazer nesse exato momento.
Então aí vocês já começam a conseguir entender a diferença do estado de ego criança, estado de ego adulto e estado de ego pai. Então, de acordo com esse exemplo que eu dei, dá para perceber que nós transitamos entre esses estados de ego. Ou seja, nós temos o ego, que é uma construção da nossa mente, que forma uma personalidade da qual nós nos apossamos e acreditamos que somos isso. E esse ego, ele se divide em 3 partes, pai, adulto e criança, e nós passamos o tempo todo transitando entre esses estados de ego. E agora você pode me perguntar, Érica, tem um estado de ego ideal para eu ficar? Não. Esses estados de ego, eles são complementares entre si. O que é ideal de fazer nessas transições que eu faço entre esses 3 estados de ego, seria eu sempre analisar qual é o melhor estado de ego de acordo com uma determinada situação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no trabalho. No trabalho, qual o estado de ego que seria ideal? Seria o estado de ego adulto. Por quê? Porque o estado de ego adulto, ele fica aqui, presente no aqui e agora, onde eu tenho que executar as minhas funções, e ele faz a análise do que é possível ali, no presente momento. Agora, se, por exemplo, no trabalho você quiser ir para o estado de ego criança, se você quiser ser o brincalhão, o bobalhão, aquele que faz as coisas fora de ordem ou fora do momento, brincadeiras fora de hora, essas coisas, provavelmente você vai ser uma pessoa que não vai ser levada a sério no trabalho. E se você vem com o estado de ego pai demais no trabalho, com crenças, com valores muito certos, tem que ser assim, tem que fazer desse jeito, é dessa maneira e tal, provavelmente você vai ser o chato do trabalho que ninguém quer ficar perto. Então, o estado de ego adulto, ele seria o mais ideal para esse momento. Mesma coisa com relacionamentos amorosos, por exemplo. O estado de ego adulto, ele seria o ideal. Por quê? Porque relacionamento amoroso é coisa de pessoas adultas, porque nessas relações se estabelece trocas. E essas trocas, elas têm que ser harmoniosas, ou seja, ninguém dá de mais, ninguém dá de menos. Mas, por exemplo, vamos supor aí uma festa, um momento divertido, férias com o namorado, com o esposo, com os filhos, sabe? Esses momentos de descontração. Qual estado de ego que é bom acionar? O estado de ego criança, porque é livre, é divertido, é descontraído. Se você fica no estado de ego pai nesse momento, dizendo, não pode isso, não pode aquilo. Gente, você é um chato de galocha que ninguém quer nas férias, ninguém quer ir em uma viagem. Ou se você fica no estado de ego adulto ali, tentando analisar as coisas. Não, é um momento de diversão, de curtir, de se divertir. Então é muito bom acionar esse estado de ego criança. Então os estados de ego, eles são exatamente isso. Formam essa trama cognitiva em que eu fico ali transitando, por isso análise transacional, eu transito entre esses estados de ego, adequando-me ao momento, à situação. Então, fechando essa história dos estados de ego, é exatamente isso. Eu volto a repetir para concluir o vídeo de hoje. Não existe um estado de ego ideal, como não existe um estado de ego bom ou ruim. O que existe é você transitar entre esses estados de egos de acordo com a situação, se colocando no estado de ego mais adequado para aquela situação em especial, porque os estados de ego, eles são complementares. E nesse vídeo de hoje eu falei sobre os estados do ego. No próximo vídeo eu vou falar sobre a importância do tempo nas nossas vidas, a diferença do tempo cronológico com o tempo kairos, para que depois eu faça um vídeo falando sobre os ciclos da vida e como esses estados de ego, bem como o tempo, interfere nesses ciclos da vida, tá bom? No mais, eu quero agradecer muito pela partilha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito muito sentido e até o próximo vídeo. Gratidão!